Então eu quero convidar vocês hoje para mudar um pouquinho o olhar de vocês sobre o comportamento infantil. Hoje a gente não vai falar sobre aprender técnicas prontas, sobre corrigir as crianças, é sobre como entender como esse comportamento nasce. Então, durante muito tempo, nós fomos ensinados a olhar o comportamento como uma escolha, uma decisão, uma falta de limite ou muita vontade. Mas na ciência do desenvolvimento, ele vem nos mostrando que é muito diferente, que o comportamento ele não vai começar no corpo, né? Ele não vai começar no corpo, não, ele começa no pensamento, ele vai começar no corpo. Então, durante muito tempo, nos ensinaram que as crianças elas precisam se controlar, obedecer, prestar atenção, se comportar. Mas ninguém nos ensinou que o corpo da criança ele precisa estar organizado para que tudo isso aconteça, né? Para que tudo isso seja possível. Então, antes da criança conseguir pensar, refletir, escolher, né, o corpo dela já está reagindo no mundo. E quando esse corpo não está organizado, o cérebro entra num estado de alerta. Então, hoje, tudo que a gente vai conversar aqui parte de uma ideia central, tá? Que quando o corpo não sustenta, o cérebro não consegue se organizar. E quando o cérebro não se organiza, o comportamento aparece como um pedido de ajuda, tá? Então a gente vai começar entendendo algo fundamental, algo que vai mudar como a gente olha o comportamento da criança. A ideia que a criança se comporta mal porque ela não foi educada direito ou porque é uma criança sem limite, a gente tem que pensar que a criança ela não é um adulto pequeno, né? Ela é um ser humano em desenvolvimento. E o que isso significa? Significa que o cérebro da criança ainda não está funcionando de forma integrada. Ela está num processo de maturação estrutural, funcional e relacional. Então, quando a gente fala de comportamento, a gente precisa entender que ele não nasce numa intenção consciente. O comportamento, ele vai nascer na organização do sistema nervoso. O cérebro infantil, ele não tem maturidade plena em algumas áreas, em áreas responsáveis pelo controle inibitório, pela autorregulação emocional, pelo planejamento, pela antecipação das consequências, né, por flexibilidade cognitiva também. Né? Essas áreas elas não estão maduras na infância. Isso significa que quando a gente espera que essa criança ela pense antes de agir, ela se controle sozinha ou se acalme rapidamente, a gente está exigindo algo do sistema nervoso. Quando a gente espera que a criança pense antes de agir, se controle sozinha, se acalme rapidamente, nós estamos exigindo algo que o sistema nervoso dela ainda não consegue sustentar. Tá? Essa criança, ela não vai reagir a partir do pensamento, ela reage a partir da sensação. E o corpo é o primeiro lugar onde essa experiência vai acontecer. Antes de virar a emoção nomeada ou um comportamento visível, existe uma informação sensorial no corpo que está sendo processada, né? E o corpo capta essas informações por meio dos sistemas. Sistema tátil, proprioceptivo, vestibular, visual, auditivo, interoceptivo. Então, esses sistemas eles vão enviando informações constantes para o cérebro sobre a posição do espaço, a tensão muscular, o movimento, o ritmo, o equilíbrio, o estado interno dessa criança. Né? Então, se essas informações elas chegam desorganizadas, o cérebro interpreta o ambiente como um ambiente ameaçador. E quando o cérebro percebe essa ameaça, mesmo que não seja um perigo real, tá? Ele ativa mecanismos automáticos de defesa. E isso acontece sem intenção, sem escolha. É um cérebro em alerta, tá? Ele não tá... Quando o cérebro está em alerta, ele não está disponível para aprendizagem, para escuta ou para autorregulação. O que ele vai priorizar daí? Ele vai priorizar uma proteção. E isso muda completamente como a criança ela age. O corpo vai ficando mais tenso, a respiração já muda, o tônus oscila, o movimento fica excessivo ou reduzido, a atenção vai se fragmentando, né? E agora pensem aqui comigo.
Quando você vê uma criança agitada, desatenta, irritada, chorando, né, sem um motivo claro, mais explosiva, impulsiva, ou em alguns casos que a gente não percebe muito, aquela criança excessivamente retraída, a nossa tendência como adultos é pensar que é uma birra, é falta de limite, né, é um mau comportamento, mas na maioria das vezes não é um comportamento no sentido moral, né? É um comportamento desorganizado, o corpo tá pedindo uma ajuda ali, né? É o corpo dizendo lá, eu não tô dando conta, isso é demais para mim, algo aqui dentro não tá equilibrado. É uma resposta adaptativa do sistema nervoso que ainda é imaturo, tentando lidar com o ambiente que ainda não consegue organizar, né? Então, o comportamento, ele não é um problema isolado, o comportamento ele é um sintoma, é um efeito visível de uma desorganização que ela é invisível pra gente. É a forma como a criança encontra para se comunicar, né? Comunicar algo que ela ainda não consegue explicar. Então, quando o corpo ele não consegue regular o tônus, se orientar no espaço, processar estímulos, manter a estabilidade postural, o cérebro fica sobrecarregado. E um cérebro sobrecarregado, ele vai reagir, né? Se a gente tenta corrigir um comportamento sem perceber, sem escutar o corpo, a gente está tentando silenciar uma mensagem que a criança está tentando nos enviar. E quando essa mensagem ela não é ouvida, ela tende a aparecer de forma mais intensa. Por isso que antes da gente pensar em correção, limite ou consequência, a pergunta precisa ser outra. O que esse corpo está tentando me dizer? Porque quando o corpo se organiza, o cérebro vai conseguindo se organizar. E quando o cérebro se organiza, o comportamento também vai mudando. A criança, ela não escolhe se desregular, ela não decide que ela vai explodir ou que ela vai perder o controle. Isso acontece quando o nível de excitação do sistema nervoso, ele ultrapassa, né, a capacidade de autorregulação que ela possui naquele momento do desenvolvimento. E é a partir daqui que vai começar o nosso trabalho. A criança aprende a se regular a partir de experiências repetidas de corregulação com o adulto. Então, o adulto vai funcionar como um organizador externo do sistema nervoso infantil. O adulto é que oferece ritmo, previsibilidade, estabilidade emocional e segurança relacional. Então, o tom de voz do adulto vai regular, a postura do adulto pode te ajudar a regular a criança, o olhar, a presença, só estar presente no momento em que a criança está em crise, o toque, quando a criança permite, também regula. Então, tudo isso vai enviando sinais de segurança para o corpo da criança. E aí, o cérebro vai começar a sair do estado de alerta. E é só fora do estado de alerta que o corpo consegue aprender, refletir, modular o comportamento. E é por isso que dizemos que o comportamento é uma linguagem. Quando o adulto aprende a escutar o corpo, ele começa a intervir antes do colapso, né? Ele observa como a criança está se movimentando, como ela senta, como ela reage aos impulsos, né? Aos estímulos, como ela vai sustentando o próprio corpo. E aí começa a entender que o comportamento ele não vai se resolver só com regras, mas com uma organização corporal e segurança neurofisiológica. E é a partir daí que tudo se transforma. Agora a gente vai falar um pouquinho do controle postural, que é a base de tudo, tá? Eu quero convidar vocês para olhar para um lado que quase ninguém observa, tá? Não é birra, não é desinteresse, não é falta de limite, é o corpo. Mais especificamente, o controle postural. Antes de falarmos em atenção, comportamento, aprendizagem, nós precisamos falar da base física que sustenta tudo isso. Por quê? Porque nenhuma criança ela consegue se organizar emocionalmente se o corpo ainda ele tá lutando, né, para se manter em pé ou se manter sentado. O cérebro infantil ele ainda não vai ter aquela maturidade plena em áreas da criança para aprender a controlar as emoções que ela precisa para aprender a sustentar o próprio corpo. Então, o controle postural é a capacidade do sistema nervoso de manter o corpo alinhado, um corpo estável e funcional, tanto em repouso quanto em movimento, tá?
Então é o que permite a criança sentar sem escorregar, ficar de pé sem ficar se apoiando o tempo todo, manter a cabeça erguida, manter o tronco mais ativo, usar as mãos com precisão, né? Manter os olhos atentos também tem a ver com controle postural, tá? Então, quando o controle ele tá bem desenvolvido, a criança nem precisa pensar como que ela vai sentar, como é que ela vai ficar de pé. Ela simplesmente sustenta o corpo automaticamente, tá? Quando está imaturo isso, o cérebro precisa ficar intervindo o tempo todo, né? Quando o controle postural é fraco, a criança, ela faz um esforço enorme para não cair, né? Para não escorregar. Então, sentar vira um trabalho, ficar parado vira, né, um cansaço, manter a cabeça erguida também vira um esforço contínuo. O cérebro ele vai entrando em modo de sobrevivência postural. Então ele precisa decidir não cair antes de decidir aprender. Então é um cérebro ocupado tentando sustentar um corpo, ele não vai conseguir ter atenção, memória ou melhorar a aprendizagem. Por isso que essas crianças, a gente nota que são crianças que se mexem o tempo todo, mudam de posição, levantam toda hora, evitam tarefas longas. E não é desinteresse, tá? É uma fadiga postural. E o erro de interpretação do adulto é que ele vai olhar aquilo como uma agitação, um desinteresse, preguiça, falta de atenção. Mas muitas vezes essas crianças elas não estão desorganizadas, elas estão cansadas corporalmente. Então, o que está acontecendo é que o corpo ele não vai sustentar essa posição que está sendo exigida. Porque ficar sentado, por exemplo, ele vai precisar de uma ativação de tronco, de uma estabilidade pélvica, de um alinhamento cervical, integração visual. E se isso falha, o comportamento vai aparecer lá como uma agitação, uma oposição ou até mesmo fuga, tá? O movimento nesses casos é uma tentativa da criança de se regular, né? O que a gente vê de sinais clássicos, né, de um controle postural imaturo? São crianças que ficam escorregando na cadeira toda hora, sentam em W, deitam sobre a mesa, apoiam a cabeça com a mão, né, se apoiam nos colegas, se apoiam nos móveis, mudam de posição o tempo todo, né, evitam atividades longas. Esses sinais todos indicam que o sistema postural ainda não está automatizado, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho do tônus. Né? O tônus é aquele nível basal de ativação do músculo em repouso e durante a ação, tá? O tônus ele não é força, é aquele estado de prontidão do músculo. O músculo tem que estar pronto quando eu decidir fazer um movimento. E quando o músculo está preparado para agir, é que ele não precisa de um esforço excessivo. Então, o controle postural depende também diretamente de um tônus bem regulado. Agora a gente falando de um tônus baixo, né, de uma hipotonia, né, o que aparece no corpo? É um corpo sem firmeza, mais molinho, essa criança vai ter dificuldade, né, de sustentação da postura, a fadiga também vai aparecer mais rápido, né, o esforço vai ser maior, essas crianças cansam rápido, escorregam toda hora na cadeira, evitam o esforço, têm dificuldade de manter a atenção. Então, um tônus mais baixo, ele não vai sustentar a permanência nem o foco na atividade. E agora nós temos o outro lado, que é o tônus mais alto, né? Que é um corpo que vive em alerta constante. Vai ter uma rigidez muscular, tem pouca flexibilidade motora, essa criança tem dificuldade para relaxar, né? Elas parecem mais agitadas, ficam irritadas com mais facilidade, reagem de forma intensa. Então, um corpo que é hipertônico, ele vive em modo de defesa. E um corpo em defesa, ele não vai conseguir aprender com facilidade. Agora, a gente precisa unir tudo isso, tá? Que são os dois extremos, né? E nesses dois extremos, o comportamento vai sofrer. Um corpo molinho demais, né? No caso da hipotonia, é uma atenção instável. Um corpo mais rígido, a autorregulação vai falhar. Né? E muitas vezes a gente exige um comportamento organizado de um corpo que ainda não consegue se organizar internamente. Então, antes de cobrar a aprendizagem, a gente precisa se perguntar:
Esse corpo está conseguindo se sustentar porque quando o corpo se organiza, o cérebro começa a desacelerar, a atenção aparece, o comportamento melhora, a aprendizagem também acontece. Então agora a gente vai falar sobre um ponto que muda completamente a forma quando a gente entende o comportamento da criança. O cérebro da criança, ele não entende o mundo de forma direta. Ele não entende o mundo apenas olhando, ouvindo, pensando. O cérebro entende o mundo a partir das informações que chegam no corpo. Tudo que a criança sente, pensa ou reage, ela vai expressar no corpo primeiro. Isso vai ser antes da palavra, antes do comportamento, antes da emoção. O corpo, ele é o primeiro organizador do cérebro. Do ponto de vista neurofuncional, o comportamento não é uma decisão isolada, mas é um resultado da integração sensório-motora, da regulação tônico-postural e do nível de segurança percebido por esse sistema nervoso. Então, antes de qualquer resposta emocional, cognitiva ou comportamental, o cérebro responde a seguinte pergunta: o meu corpo, ele está seguro nesse ambiente? E essa resposta vai sendo construída a partir dos sistemas sensoriais de base. Quando a gente fala nos sentidos, né, a maioria das pessoas vem logo pensando que é a visão, a audição, olfato, paladar, mas existem 3 sistemas sensoriais que são fundamentais, né, para a base da autorregulação emocional, da atenção e do comportamento, que é o sistema vestibular, que é o sistema que vai trabalhar o equilíbrio, o sistema proprioceptivo, que é o sistema da consciência corporal, e o sistema tátil, que é o sistema do toque. Então, esses 3 sistemas, eles trabalham o tempo todo de forma integrada, mesmo quando a criança está parada. Elas ficam dizendo assim, né, para o cérebro: onde que meu corpo está? Como o meu corpo está? Esse ambiente é seguro, né? O sistema vestibular, que é o sistema do equilíbrio, né? O sistema vestibular, ele fica localizado no ouvido interno e ele vai informando ao cérebro tudo sobre o movimento, sobre a posição da cabeça e a relação com a gravidade. É aquele que permite sentar sem cair, andar sem tropeçar, correr, pular, manter a cabeça erguida, organizar o olhar, regular o nível de alerta do cérebro também. Então, quando o sistema vestibular não funciona bem, o corpo entra em estado de alerta. Disfunções nesse sistema, o que pode trazer? Uma hiperatividade ou uma hipoatividade, medo de movimento ou até busca excessiva por movimento, dificuldade de permanência nas tarefas, irritabilidade, a criança se cansa mais facilmente e tem uma instabilidade emocional. E não é só o comportamento difícil, é um cérebro que ele não se sente ainda seguro no próprio corpo, tá? No sistema proprioceptivo, o que acontece? É o sistema da consciência corporal. Ele vai informar o cérebro, né? A posição articular, alongamento muscular, força aplicada, limites corporais. É esse sistema que vai nos ajudar a saber a força certa para a gente segurar um objeto, sentar sem cair da cadeira, perceber o próprio corpo, se organizar no espaço, regular o tônus muscular também, que é muito importante. E aí, quando esse sistema está desorganizado, a criança ela pode ter dificuldade de modular a força, aí vai ser aquela criança que vai estragar os brinquedos, dobrar as folhas de papel sem querer, vai ter uma instabilidade postural, uma busca excessiva por impacto, aquele comportamento de empurrar, de bater, de se jogar no chão e baixa percepção corporal. Esses comportamentos, eles não são agressividade, tá? Mas elas são uma tentativa do sistema nervoso de se organizar. E agora a gente vai falar do último sistema, que é o sistema tátil, né? O sistema tátil é o primeiro sistema sensorial a se desenvolver. Ele se desenvolve lá na gestação. E ele informa ao cérebro o que é perigoso, o que é seguro, o que pode ser explorado, o que precisa ser evitado. Então é através do toque que o corpo aprende a confiar no mundo, né? Quando o sistema tátil está desorganizado, a criança pode rejeitar toque, se incomodar,
né, com roupas, ter dificuldade com texturas, vai reagir também de forma exagerada ao contato, ela fica irritada com mais facilidade. Isso não é frescura, tá? Não é exagero nem drama. É um sistema nervoso que está sobrecarregado. Quando esses sistemas eles não funcionam junto, né, esses três sistemas, eles precisam, né, trabalhar de forma integrada, o que acontece? Ele vai gerar ansiedade, medo, irritação, crises emocionais, dificuldade de concentração, dificuldade na aprendizagem, né? E não se trata de uma escolha comportamental, é uma neuroproteção, porque a criança não consegue se acalmar e aí os pais vêm dizendo, mas eu converso, eu explico, eu tento acalmar, mas não adianta. E isso acontece porque a emoção ela não se organiza numa conversa. A emoção vai se organizar lá no corpo, e se o corpo não se sente seguro, o cérebro ele não vai acessar essa parte racional. Então, primeiro o corpo precisa sentir essa segurança para depois o cérebro ir lá e começar a escutar e aprender a se organizar. Tá? E quando a gente entende isso, tudo vai mudando. Né? A forma de olhar o comportamento muda, a forma da gente intervir muda, a forma de cuidar muda. Então não é a gente sobre só corrigir a criança, é sobre organizar o corpo para que o cérebro possa funcionar melhor. E a partir desse entendimento que nós vamos avançando nas intervenções que vão ser verdadeiramente eficazes. Agora eu quero falar um pouquinho, algo que está presente todos os dias na vida das famílias, na clínica, na escola, que é a frustração. Aquela criança que explode, que chora, que joga o brinquedo, que diz não consigo, eu não quero. Aí o adulto tá lá cansado, né? Ele pensa e é uma preguiça, é birra, é falta de limite, mas na maioria das vezes não é nada disso, tá? Pode ser dificuldade no planejamento motor. E isso muda completamente a forma como a gente entende o comportamento da criança, né? E muda a forma de intervir também. Então, o que o planejamento motor é de verdade? Ele é a capacidade do sistema nervoso de antecipar, organizar e sequenciar a ação antes de executá-la. Não é apenas pensar no que fazer. É o cérebro perguntando em milésimos de segundo o que eu vou fazer, que ordem eu vou fazer, com que força eu vou fazer, por quanto tempo. E se der errado, o que eu faço? Né? Então, toda a ação depende disso, desde atividades mais simples, como segurar um objeto, até as mais complexas, como recortar, escrever. Né? Então, toda vez que a criança vai montar um brinquedo, vai vestir uma roupa, né, vai subir no brinquedo, desenhar, ela precisa planejar isso antes de se mover. E planejar não é pensar com palavras, ela é uma função corporal, não apenas cognitiva, tá? Planejar é organizar o corpo no espaço e no tempo. E o planejamento motor, ele não nasce pronto, ele vai se construindo no corpo, né? O planejamento motor, ele depende do sistema proprioceptivo, do sistema vestibular, de um controle postural, tônus muscular, percepção corporal, organização espacial e temporal. Ou seja, um corpo que não está organizado, o planejamento motor vai falhar. E o que acontece quando esse planejamento motor falha? Quando essa habilidade não está bem desenvolvida, a criança não sabe nem por onde começar, não sabe organizar os passos, erra muito, vai se perder no meio da tarefa, não consegue ajustar no meio do caminho se ela errar. Né? E aí acontece algo que a gente já sabe que é previsível no corpo dessa criança. Ele vai entrar em estado de alerta. Porque errar repetidamente, a criança vai se sentir insegura, vai ter medo, vai ter aquela sensação de incapacidade. Né? E o cérebro infantil vai começar a mandar mensagens que é perigoso, é muito difícil, eu não dou conta. E aí o comportamento dessa criança já começa a mudar. Essa criança vai evitar mais, ela pode fugir das atividades, desistir mais rápido, explodir emocionalmente, não porque ela quer, mas porque ela não consegue organizar o corpo para sustentar a tentativa, né? Essa tentativa. A criança ela não desiste porque ela é fraca, ela desiste porque o corpo dela não dá suporte para ela insistir nessa atividade. Então a frustração não tem nada a ver com falta de limite, tá? A frustração não nasce lá no emocional, ela começa no corpo.
Quando o corpo ele não consegue se organizar, né? Quando o corpo não consegue planejar, ajustar, corrigir, tentar de novo, o emocional vai entrar em colapso. E a criança ainda não tem esses recursos internos para lidar com o erro, né? Então, quando o adulto chega e diz para essa criança, é só tentar de novo, quando ela quer, ela consegue. O que acontece é que ela só consegue quando essa demanda corporal dela está mais baixo, né? Está abaixo do limite. Então, quando está no momento que essa criança não está sabendo lidar, ela não vai conseguir mesmo. Mas o corpo da criança pode responder, eu não sei como. E aí vai começar a surgir o comportamento. O choro intenso, a raiva, a rigidez, explosão, tá? E não é só um drama, é uma sobrecarga neuromotora. E aí, antes de ensinar a criança a lidar com a frustração, a gente precisa ensinar o corpo dela a se organizar. A criança evita aquilo que o corpo não consegue sustentar. E aí a frustração não se resolve apenas com uma conversa, com bronca, com consequência ou até com reforço positivo, tá? Porque o problema não está lá no entendimento da regra, mas na capacidade corporal de executar essa ação. Né? A criança até entende o que o adulto está pedindo, mas o corpo dela não consegue acompanhar ele e não dá conta. E sem o planejamento motor, não há persistência. Sem persistência, não há também a tolerância à frustração. E aí, qual vai ser o papel do adulto, né? Quando ele vai entendendo isso, né, em vez de ele exigir, né, mais esforço, mais atenção, mais controle, o adulto passa a oferecer um suporte corporal, as tarefas vêm mais graduadas, uma repetição segura, e aí a postura muda. Porque daí a gente vai fazer menos cobrança, vai ter menos confronto, mais suporte, porque não se ensina o planejamento motor brigando. O corpo aprende quando ele não está no estado de ameaça, né? Então o corpo vai melhorar o comportamento quando o corpo vai encontrando caminhos possíveis. Então quando a gente vê aquela criança frustrada, evadindo ou explodindo, a gente tem que se perguntar: será que ela sabe planejar o que ela precisa fazer? Será que o corpo dela está pronto para essa tarefa? Ou será que eu estou exigindo demais do sistema motor dela? Né? A criança evita aquilo que o corpo dela não consegue organizar. E quando a gente ajuda o corpo a se organizar, o comportamento vai melhorar, a frustração diminui, a criança tenta mais, a autoestima cresce, né? Sem brigar, sem gritar, sem punição, porque o cérebro só agradece quando ele encontra uma estabilidade. Então agora a gente vai falar um pouquinho de um ponto que costuma gerar um pouco de culpa para os pais, né? Mas a gente precisa entender ele. A regulação emocional, ela não nasce pronta na criança, ela é construída, né, na relação. É uma função neurobiológica construída ao longo do desenvolvimento a partir de experiências corporais e relacionais, né, repetidas. Então a criança ela não vai aprender a se regular sozinha, ela aprende a se regular com alguém. E esse alguém vai ser quem? O adulto. Então, quando falamos de autorregulação, nós não estamos falando da gente de se controlar, estamos falando da capacidade do sistema nervoso de sair desse estado de alerta, de organizar o corpo, de diminuir a tensão, recuperar o equilíbrio, né, emocional. E não é falta de limite, tá? Isso é fisiologia. Nos primeiros anos de vida, o cérebro da criança ele é imaturo nas áreas que são responsáveis pela inibição dos impulsos, modulação emocional, né? O controle da intensidade das respostas, pela tolerância à frustração. Por isso que ela precisa de um sistema nervoso maduro emprestado, como a gente diz, né? E esse sistema é o sistema do adulto, né? O adulto vai funcionar como um regulador externo. E é como o cérebro da criança dissesse o tempo todo: eu ainda não sei fazer isso sozinho, você pode me ajudar? Né? E essa ajuda não adianta a gente vir, né, com explicações longas, né, com sermão, né? Ela vem pelo corpo do adulto. A criança ela vai se regular observando e sentindo o tom de voz, o ritmo da respiração do adulto, a postura corporal do adulto, o ritmo dos movimentos, o jeito de tocar, a expressão facial, a previsibilidade das ações, que é muito importante. Então, antes da criança entender o que você diz,
o corpo dela já tá sentindo tudo ao redor, né? Ela já tá vendo se o adulto tá tenso, se ele tá apressado, rígido, irritado, né? O corpo da criança vai perceber isso imediatamente. Mesmo que o adulto esteja falando calma, não foi nada, né? O corpo da criança, ele não vai responder as palavras, ele responde ao estado emocional do outro, né? Por isso que é importante dizer que gritar, né, não vai regular, punir não regula, explicar demais também não regula. Isso não é uma opinião, tá? É um neurodesenvolvimento aí. Quando o adulto grita, o cérebro da criança entende isso como uma ameaça. E o que o cérebro faz diante da ameaça? Ele vai ativar o modo de defesa. A criança vai chorar mais, ela grita mais, pode se jogar no chão, bater, fugir ou se fechar. Mas não porque ela quer, tá? Mas é porque o sistema nervoso dela entrou lá naquele modo de sobrevivência. Punir também não ajuda a regular, porque a punição ela vai lá ativar o medo, a vergonha, a insegurança. E o medo não ensina o cérebro a se organizar. O medo ensina o cérebro a se proteger. E uma criança que se cala por medo, ela não está regulada, ela está congelada. Essas emoções, né, que são suprimidas, elas não desaparecem, elas reaparecem depois e geralmente com mais intensidade, tá? Explicar demais também não regula, isso é muito importante, tá? Os adultos entenderem. A criança, quando tá em crise, o cérebro racional dela tá desligado, então não adianta ficar explicando o que ela fez, por que não pode, que era melhor fazer em outro momento ou de outro jeito. Nesse momento, o cérebro ele não consegue processar esses argumentos, nem refletir as consequências, né? Nem compreender explicações muito longas. O que esse excesso de fala vai gerar? Uma sobrecarga sensorial, mais confusão, aumento da desorganização. Então, o que regula essa criança, afinal? Né? Segurança. E segurança não é permissividade, não é deixar tudo. Segurança é o corpo do adulto dizendo, eu estou aqui, você não está sozinho, e o seu corpo pode se acalmar, né? Então, como é que a gente vai transmitir essa segurança? Uma voz mais grave e lenta, frases mais curtas, uma presença física estável, às vezes é só estar com aquela criança, movimentos previsíveis, toque firme, quando ele for aceito pela criança, claro, né? Às vezes não precisa dizer nada, é só estar junto com aquela criança num estado de calma. Então, o simples fato do adulto não se afastar emocionalmente já ajuda essa criança a começar a se organizar de novo, né? Quando o adulto se regula primeiro, né, o corpo da criança ele já começa a imitar esse estado. E isso a gente chama de corregulação. A criança aprende a regulação, né, emocional com as experiências que ela vive de corregulação com o adulto. Então é importante entender que regular não é interromper o comportamento imediatamente, é ajudar o sistema nervoso a sair do estado de ameaça e voltar ao estado de segurança. Então, o comportamento ele muda depois que o corpo se organiza, nunca vai ser antes disso. Né? Então, com experiências repetidas de corregulação, o cérebro começa a aprender o caminho. Hoje eu estou me acalmando com o outro, amanhã aquele cérebro já começa a lembrar como é que ele se acalmou. E lá no futuro, quando ele estiver melhor, ele já sabe que consegue se acalmar sozinho. Né? Outro ponto que eu quero falar para vocês aqui é de crianças que parecem mais intensas, mais explosivas, mais exageradas, né? Essas crianças normalmente são neurologicamente mais sensíveis. Então, o que elas vão precisar? De mais tempo, mais repetição, mais previsibilidade, mais apoio corporal e menos exigência precoce desse controle, né? Assim que vai nascer a autorregulação. E a autorregulação ela é uma conquista, né, no desenvolvimento. Ela nasce lá da repetição de segurança emocional. E aqui eu preciso dizer para vocês que o adulto ele não precisa ser perfeito, tá? O adulto ele não precisa ser suficientemente regulado. Ele pode errar, ele pode perder a paciência, você pode estar cansado, mas quando você consegue reparar isso, quando você volta e aí você consegue se regular, isso também vai ensinar a criança. O que isso ensina para a criança? Que as emoções passam, as relações se reconstroem, o corpo pode voltar ao equilíbrio, né? Então a criança aprende a se regular
né? Não com aquele adulto que é perfeito, até porque isso não existe, né? Mas ele aprende também com os nossos erros, né? Ele aprende com um adulto que seja consciente. Então, quando a gente estiver diante de uma criança desorganizada, antes da gente ir lá tentar mudar esse comportamento, vamos se regular antes. Antes de exigir a calma, a gente tem que oferecer essa calma, né? Então, o emocional, ele tem que começar no adulto. E quando o adulto muda esse próprio estado, o corpo da criança vai encontrando um caminho seguro para se organizar. Então, eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo, né? Hoje eu não disse nenhuma fórmula mágica aí para vocês, a gente falou sobre algo muito mais profundo, né? Que é a base corporal, né? Que sustenta o comportamento, a emoção, a aprendizagem. Então, que o comportamento não começa na cabeça, ele vai começar lá no corpo, né? Então, hoje eu quero deixar esse recado para vocês aí.